Você já percebeu como é fácil formar opiniões apressadas sobre as pessoas e sobre Deus, especialmente quando estamos no calor de uma discussão ou no meio de uma tempestade emocional? Muitas vezes, julgamos sem conhecer todos os fatos ou interpretamos as ações divinas a partir das nossas próprias limitações humanas. Mas e se eu te dissesse que o capítulo de hoje, Jó capítulo 34, nos convida a repensar nossos critérios de julgamento, tanto em relação ao próximo quanto em relação ao próprio Deus? Aqui, Eliú, o mais jovem dos debatedores, retoma a palavra e conduz um discurso firme, desafiando não apenas Jó, mas todos que o ouvem, a considerar a justiça divina com mais profundidade. O texto começa com Eliú convocando os sábios e os que têm entendimento para ouvir o que ele tem a dizer. Ele não fala de forma isolada, mas chama a comunidade a participar do discernimento. Isso revela algo importante. Quando buscamos compreender a verdade, especialmente a respeito de Deus, é sábio ouvir conselhos e examinar juntos o que é justo. Eliú apresenta um princípio claro. O ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Ou seja, assim como experimentamos o sabor dos alimentos antes de ingeri-los, também devemos testar as palavras, pesando-as com cuidado antes de aceitá-las como verdade. Ele, então, propõe que analisem o caso de Jó. Eliú relembra as declarações anteriores de Jó, onde este afirmou que era justo, mas que Deus lhe negava a justiça. Para Eliú, tais afirmações não apenas colocam em dúvida a integridade de Jó, mas também insinuam que o próprio Deus poderia ser injusto, algo inaceitável. Nesse ponto, percebemos que o discurso de Eliú é direto e sem rodeios. Ele entende que questionar a justiça de Deus é entrar num território perigoso, pois fere o caráter perfeito e santo do Criador. Eliú, com a clareza de quem observa de fora, afirma que Deus não comete o mal, nem perverte o direito. Isso não é uma suposição, mas uma verdade imutável que se repete por toda a Escritura. A lógica de Eliú é simples e poderosa. Se Deus governa o mundo e sustenta toda a criação, como poderia ele agir de forma injusta? Seria contrário à sua natureza. Aqui o jovem orador nos convida a ajustar nosso entendimento. A justiça divina não está sujeita aos padrões humanos, e tentar medir Deus pela nossa régua é sempre um erro. Ele reforça que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Isso mostra que há uma ordem moral sustentada pelo Senhor, e ninguém está fora do alcance dessa justiça, seja rei ou servo, rico ou pobre. Aos olhos de Deus, todos são igualmente responsáveis por suas ações. Essa verdade, ao mesmo tempo, conforta e desafia. Conforta porque sabemos que Deus não tem favoritos. Desafia porque somos chamados a viver com integridade, sabendo que cada ato nosso será avaliado pelo padrão divino. Eliú também apresenta uma imagem impactante. Se Deus retirasse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne pereceria imediatamente e o homem voltaria ao pó. É um lembrete forte de que nossa existência depende totalmente dele. Não temos vida em nós mesmos. Tudo o que somos e temos é sustentado pelo poder de Deus. Esse reconhecimento deve nos levar à humildade e à gratidão, pois sem ele não podemos sequer respirar. Nesse início de capítulo, Eliú mostra que não basta olhar para as circunstâncias e concluir que Deus é injusto. É preciso lembrar que o Senhor vê o todo, conhece cada coração e avalia cada situação com uma sabedoria que está muito além da nossa compreensão. Ele governa com equidade absoluta, e nenhuma sombra de injustiça pode ser encontrada em seu caráter. Essa compreensão deveria moldar a forma como interpretamos nossas lutas e como respondemos aos momentos de dor. Aplicando isso à nossa vida, podemos pensar: quantas vezes interpretamos uma demora ou um não de Deus como sinal de injustiça ou descaso? A verdade é que, muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na realidade, parte de um plano maior que ainda não entendemos. Deus não está preso ao nosso cronograma, e sua justiça pode operar de formas que inicialmente nos confundem, mas que no final revelam seu amor e perfeição. Eliú está nos ensinando que, diante do sofrimento,
A pergunta correta não é: por que Deus está fazendo isso comigo? Mas, o que Deus está me ensinando através disso? Quando ajustamos nossa perspectiva, deixamos de acusar e começamos a aprender. Esse é um passo fundamental para crescer espiritualmente e experimentar a paz, mesmo em meio à adversidade. O desafio que Eliú coloca diante de nós é este: antes de abrir a boca para declarar algo sobre Deus, examine o seu coração e pese suas palavras. Deus é justo e não erra. Se não compreendemos o que Ele está fazendo, é melhor buscar sabedoria do que fazer acusações precipitadas. Assim como o paladar avalia um alimento, nosso entendimento precisa avaliar nossas próprias palavras e pensamentos, para que não sejamos injustos com aquele que é perfeitamente justo. Esse início do discurso de Eliú já nos prepara para um mergulho mais profundo na defesa da justiça divina. Ele não fala para vencer um debate, mas para realinhar a visão de todos os presentes. E se estivermos dispostos a ouvir, também nós podemos ser transformados por essas verdades, aprendendo a confiar mais no caráter de Deus do que na interpretação limitada que fazemos das circunstâncias. Eliú prossegue, reafirmando que Deus, sendo o supremo governante, não deve satisfação a ninguém quanto às suas decisões. Ele é o Criador, o sustentador e o juiz de toda a terra. Não existe autoridade acima dele para julgá-lo ou questioná-lo. Quando ele age, não é para agradar a um grupo ou para manter aparências, é para cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso é profundamente confrontador, porque vivemos em um tempo em que a opinião popular e a lógica humana tentam se impor como medida de verdade. Eliú nos lembra que com Deus, a balança é invertida. Ele é a medida de toda a verdade e não o contrário. O jovem orador também enfatiza que Deus quebra o poder dos ímpios sem investigação externa, pois conhece de perto todas as obras e intenções do coração. Não há tribunal humano que precise fornecer provas. Diante do olhar divino, tudo já está claro. É uma advertência solene para os que pensam que podem esconder suas motivações ou manipular as aparências. Com Deus, não existe maquiagem espiritual que funcione. Ele vê o interior e julga com base na realidade, não naquilo que aparentamos ser. Eliú lembra que Deus não precisa de muito tempo para derrubar um poderoso. Quando ele decide agir, a mudança acontece de forma rápida e definitiva. Isso deve nos levar à reflexão sobre como estamos usando nossa influência, seja grande ou pequena. Qualquer posição que tenhamos, seja na família, no trabalho ou na sociedade, precisa ser exercida com temor e responsabilidade, lembrando que o autor de todas as coisas tem poder para levantar e para abater. Outra parte importante do discurso é quando Eliú fala sobre a necessidade de arrependimento sincero. Ele apresenta um princípio espiritual essencial. Se uma pessoa disser a Deus que errou e decidir não continuar praticando o mal, o Senhor estará disposto a ensiná-la o que deve fazer. Aqui, vemos a graça divina se manifestando. Não é apenas julgamento. Há também a oportunidade de mudança, de restauração e de recomeço. Essa é uma mensagem viva para todos nós. Deus não deseja simplesmente apontar nossos erros, mas nos conduzir a um caminho de retidão. Eliú, com coragem, confronta a postura de Jó, afirmando que ele deveria admitir que falou sem pleno conhecimento. Essa não é uma acusação vazia, mas um chamado à humildade. É possível que, em meio ao sofrimento, tenhamos falado coisas das quais nos arrependemos depois. Quando estamos feridos, nossa visão se turva, e a tentação de interpretar tudo pela lente da dor é grande. Reconhecer isso não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. O orador também traz uma crítica aos companheiros de Jó. Ele aponta que muitos, ao invés de trazer consolo e orientação correta, acabam aumentando a carga do aflito com palavras duras e julgamentos precipitados. Essa observação é valiosa, pois nos lembra que devemos ter cuidado com o que dizemos a quem está passando por provações. Podemos ser instrumentos de cura ou de ferimento, dependendo da forma como escolhemos falar. Palavras certas, no momento certo, podem restaurar um coração abatido. Palavras erradas podem empurrá-lo ainda mais para o fundo.
Aplicando isso à nossa vida, é essencial lembrar que Deus observa não apenas o que fazemos, mas como tratamos o próximo. Ele vê se nossas palavras foram carregadas de compaixão ou de orgulho. Por isso, precisamos avaliar constantemente nossas atitudes, buscando que sejam alinhadas ao caráter de Cristo. Não podemos nos contentar em estar certos, segundo o nosso próprio entendimento. Devemos estar certos segundo o padrão de Deus, que inclui amor, misericórdia e justiça. Outro ponto que se destaca aqui é a forma como Eliú apela para que todos considerem o perigo de endurecer o coração diante da correção divina. Ele sabe que, se uma pessoa insiste em justificar-se e se recusa a reconhecer a verdade, acaba se fechando para o ensino de Deus. Isso é como colocar uma barreira entre si e a graça, impedindo que a luz da sabedoria entre. O convite é claro: quando Deus nos corrige, é porque nos ama, e resistir a isso é desperdiçar uma oportunidade de transformação. O capítulo, nessa altura, nos conduz a uma reflexão séria. Como estamos respondendo às intervenções de Deus na nossa vida? Estamos prontos para ouvir, aprender e mudar? Ou estamos tão presos às nossas justificativas que não conseguimos enxergar a mão dele agindo? Eliú mostra que o caminho mais seguro é sempre a humildade e a abertura para que o Senhor nos guie, mesmo que isso signifique admitir que falamos ou agimos de forma equivocada. Essas palavras de Eliú nos chamam a um compromisso renovado com a verdade e a integridade. Deus é justo, e a nossa parte é reconhecer essa justiça e nos alinhar a ela. Esse alinhamento não é apenas teórico, é prático e se manifesta na forma como vivemos, tratamos as pessoas e reagimos às circunstâncias. Ao aceitar a correção divina, permitimos que Ele nos molde segundo a sua vontade, tornando-nos mais parecidos com Cristo e mais aptos a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Eliú continua seu discurso, agora com uma convicção ainda mais firme. Ele afirma que o governo de Deus é incorruptível e que sua justiça não pode ser influenciada por suborno ou favoritismo. Para ele, isso é uma certeza inabalável. Deus julga de forma reta, sem se deixar levar por aparências ou posições sociais. Essa afirmação é um bálsamo para aqueles que já sofreram injustiça na terra, pois nos lembra que diante do Senhor todos serão tratados com imparcialidade absoluta. Ele ressalta que os caminhos de cada pessoa estão diante dos olhos de Deus e que o Senhor observa atentamente todos os passos. Isso é tanto um consolo quanto um alerta. Consolo, porque sabemos que Ele conhece nossas intenções e lutas. Alerta, porque não há como esconder de sua presença o que fazemos, seja em público ou no íntimo do coração. Eliú não está apenas descrevendo a onisciência de Deus como um conceito teológico. Ele está trazendo isso para o nível prático da vida, mostrando que essa verdade deve influenciar nosso comportamento diário. Um ponto forte de sua argumentação é que não existe escuridão densa o suficiente para esconder os que praticam o mal. Nenhuma trama oculta, nenhuma mentira bem elaborada, nenhum pecado disfarçado consegue escapar do olhar divino. Essa é uma advertência séria contra qualquer tentativa de viver uma vida dupla, aparentando santidade enquanto se nutre de práticas contrárias à vontade de Deus. Eliú lembra que o Senhor pode intervir a qualquer momento, interrompendo planos e desfazendo obras que não o honram. Ele também apresenta a realidade de que Deus não precisa de longos julgamentos para executar sua justiça. Diferente dos tribunais humanos, que dependem de investigações, testemunhas e provas, o juiz supremo conhece plenamente cada caso e age com precisão imediata. Isso nos convida a confiar que, mesmo quando a justiça parece tardar, ela não está atrasada diante do relógio divino. O tempo de Deus é perfeito e Ele sabe quando agir para que sua glória seja manifestada e seu propósito seja cumprido. Outro elemento importante no discurso de Eliú é a relação entre autoridade e responsabilidade. Ele afirma que Deus derruba os poderosos e coloca outros em seu lugar quando estes se tornam corruptos ou opressores. Essa troca de liderança não é fruto do acaso, mas da administração justa de Deus sobre o mundo.
Isso nos ensina que qualquer posição que ocupamos é, antes de tudo, um encargo dado pelo Senhor e que será prestado contas a Ele. Eliú também toca na importância da confissão e do arrependimento como portas para o ensino divino. Quando uma pessoa reconhece seu erro e se dispõe a aprender, Deus se revela como mestre e guia. Aqui percebemos a graça atuando lado a lado com a justiça. A justiça não é apenas punitiva, ela também restaura e instrui, conduzindo a pessoa a um caminho de vida. Essa é uma esperança para todos nós, pois nenhum erro é grande demais para ser perdoado quando há arrependimento genuíno. No entanto, Eliú adverte que, se alguém se recusa a ouvir e persiste no erro, a consequência será inevitável. A resistência obstinada à verdade fecha as portas para a misericórdia e abre caminho para o juízo. Isso não porque Deus seja impiedoso, mas porque a própria pessoa se afasta da fonte de vida. É como recusar água no deserto e depois culpar o sol pelo calor. A aplicação dessa parte do discurso é clara. Precisamos cultivar um coração ensinável, disposto a mudar quando Deus fala. Isso requer humildade, pois nem sempre é fácil admitir que estávamos errados ou que precisamos ajustar nossa rota. Porém, a humildade é o terreno fértil onde a justiça divina pode florescer e produzir frutos de paz e retidão. Eliú, ao apresentar essas verdades, também está corrigindo uma mentalidade comum em tempos de sofrimento. A ideia de que, por estarmos enfrentando dificuldades, Deus é contra nós ou está sendo injusto. Ele está dizendo, em outras palavras, que as provações não anulam o caráter de Deus e que nossa perspectiva sobre a justiça dele precisa ser moldada pela fé, não pelas circunstâncias. Essa visão é vital para quem deseja permanecer firme diante das adversidades. Quando sabemos que Deus é justo, mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos atravessar a tempestade com confiança. Essa confiança não se baseia em explicações completas, mas na certeza de que aquele que governa todas as coisas nunca cometerá um erro. E com isso, somos chamados a descansar na sua soberania e a viver de maneira íntegra, sabendo que cada passo nosso está diante do seu olhar atento. Eliú, mantendo sua firmeza, reforça que Deus é soberano e que ninguém pode acusá-lo de injustiça. Ele diz que se o Criador retirasse o seu fôlego e o seu espírito, toda a humanidade voltaria instantaneamente ao pó. Essa imagem poderosa nos lembra da nossa total dependência de Deus para existir. Não somos autossuficientes. Cada batida do coração, cada respiração, é um presente que recebemos diariamente. Essa consciência deveria nos levar à gratidão e à humildade, não à arrogância ou à contestação de sua vontade. O jovem orador também apela para que os sábios e os que têm entendimento ouçam suas palavras e julguem a situação de forma justa. Ele deseja que aqueles que amam a verdade reconheçam que Jó falou de maneira precipitada e sem pleno conhecimento. Não se trata de humilhar o patriarca, mas de chamar a atenção para o perigo de falar sobre Deus a partir de percepções limitadas pelo sofrimento. Eliú entende que a dor pode distorcer a visão e que, por isso, é preciso cautela antes de emitir juízos sobre o caráter divino. Nesse ponto, ele adverte que quem se rebela contra a correção de Deus e insiste em seu próprio caminho está se juntando, em atitude, aos que rejeitam a autoridade do Senhor. Isso não significa que Jó seja um ímpio, mas que, ao se justificar em excesso e acusar a justiça divina, ele se aproxima do comportamento daqueles que não honram a Deus. É uma advertência dura, mas com o objetivo de trazer à luz a necessidade de realinhar o coração e as palavras à verdade. Eliú também denuncia a tendência de buscar apoio em pessoas que confirmem nossa própria narrativa, mesmo que essa narrativa esteja equivocada. É o que ele vê acontecendo com alguns dos amigos de Jó, que, em vez de apontar para a soberania de Deus, acabaram reforçando disputas e acusações. Isso é perigoso, porque cria um círculo fechado onde a verdade perde espaço e as opiniões humanas passam a ocupar o lugar da revelação divina. Aplicando isso à nossa vida, somos desafiados a avaliar a quem estamos dando ouvidos.
São pessoas que nos conduzem à verdade da palavra ou apenas confirmam nossas percepções momentâneas. Em tempos de crise, é fundamental buscar conselhos que nos levem mais para perto de Deus e não para longe dele. O conselho certo pode nos salvar de grandes erros. O errado pode nos afundar ainda mais. O discurso de Eliú também carrega um chamado implícito à integridade. Ele quer que todos entendam que viver de acordo com a justiça de Deus exige não apenas evitar o mal visível, mas também manter o coração alinhado à verdade. Quando nossas palavras se distanciam do caráter divino, mesmo que sejamos pessoas de fé, precisamos de correção. E essa correção, embora às vezes desconfortável, é uma expressão do cuidado e do amor de Deus por nós. Outro aspecto marcante é a clareza com que Eliú reconhece a autoridade suprema de Deus sobre todas as nações e pessoas. Ele governa sem precisar dar explicações a ninguém, e seu julgamento não pode ser revogado. Isso não deve nos levar ao medo, mas ao descanso, pois sabemos que aquele que tem todo o poder também é aquele cuja justiça é perfeita. Confiar nessa verdade nos permite atravessar momentos de incerteza com mais serenidade. Eliú finaliza esta parte de sua fala com um tom de urgência, pedindo que Jó seja instruído e, se necessário, disciplinado para que aprenda com a experiência. Ele não deseja destruição, mas restauração. Sua meta é que Jó, ao reconhecer seus limites e a grandeza de Deus, possa encontrar renovação na sua fé e compreensão. Essa postura revela que, mesmo em um discurso de correção, há espaço para esperança e reconciliação. A grande lição aqui é que a justiça de Deus não é apenas um conceito para ser discutido, mas uma realidade para ser vivida. Reconhecer sua soberania, aceitar sua correção e alinhar nossas palavras e ações à sua verdade são passos fundamentais para experimentar a plenitude da vida que ele oferece. Isso requer que deixemos de lado o orgulho e a autossuficiência, abraçando a dependência diária daquele que nos dá o fôlego e sustenta cada aspecto da nossa existência. Eliú conclui seu discurso em Jó, capítulo 34, com um apelo forte, quase como um clamor para que todos considerem a seriedade de se falar contra a justiça de Deus. Ele reconhece que Jó, em sua dor, disse coisas que não condizem com a verdade absoluta do caráter divino. E por isso, pede que ele seja ensinado de forma clara, para que não continue falando palavras que distorçam a realidade sobre o Senhor. É como se Eliú dissesse: não permita que a amargura dite o seu entendimento sobre quem Deus é. Ele enfatiza que não é apenas Jó que está em jogo aqui, mas todos os que o ouvem. Palavras carregam peso e influência. Quando um homem justo, conhecido por sua integridade, começa a questionar a equidade de Deus, isso pode gerar tropeço na fé de outros. Por isso, a correção não é apenas para o bem individual, mas também para preservar a compreensão correta sobre o Criador no coração da comunidade. Eliú, com sua juventude e coragem, mostra que a verdadeira amizade e o verdadeiro amor pelo próximo não se manifestam apenas no consolo, mas também na disposição de confrontar com a verdade quando necessário. Ele não suaviza sua fala para evitar desconforto, mas também não busca humilhar. Seu alvo é que a visão de Jó sobre Deus seja restaurada e que sua boca volte a proclamar apenas o que edifica e glorifica ao Altíssimo. Essa postura nos ensina sobre a importância de cuidarmos daquilo que falamos, especialmente em momentos de dor. É natural que, no calor do sofrimento, surjam questionamentos, mas precisamos vigiar para que esses questionamentos não se transformem em acusações injustas contra o caráter de Deus. Lembrar-nos de que Ele continua sendo bom e justo, mesmo quando não entendemos seus caminhos, é uma âncora para nossa alma. Outro ponto crucial é a responsabilidade coletiva de zelar pela verdade. Eliú se sente parte desse processo e se levanta para defender a honra de Deus diante de todos. Isso nos inspira a não sermos passivos quando vemos distorções sobre o caráter divino, seja em conversas próximas ou em discursos públicos. Defender a verdade não é arrogância, é zelo pelo nome daquele que nos salvou. O capítulo termina com a ideia de que Jó precisa de mais instrução,
mais do que de justificativas. Essa ênfase na instrução mostra que o sofrimento pode ser, sim, uma sala de aula espiritual. É ali que aprendemos lições que talvez jamais aprenderíamos em tempos de conforto. A pergunta que fica é: estamos dispostos a aprender com a dor ou preferimos endurecer o coração e perder o que Deus quer nos ensinar? Ao olhar para essa cena, somos levados a refletir sobre nossa própria reação diante das provas. Estamos falando palavras de fé ou de acusação? Estamos dispostos a ser corrigidos ou preferimos nos apegar à nossa versão dos fatos? Eliú nos mostra que a maturidade espiritual passa por aceitar que Deus sempre será justo, mesmo quando nossa compreensão é limitada. E ao encerrarmos este estudo, que possamos levar conosco essa convicção: a justiça de Deus é perfeita e imutável. Ele vê cada detalhe, pesa cada intenção e age sempre para cumprir seus propósitos eternos. Podemos descansar nessa verdade, pois ela é o alicerce firme para atravessar qualquer tempestade. Senhor, obrigado porque a tua justiça é perfeita e o teu amor é constante. Dá-nos um coração ensinável, pronto a reconhecer nossos erros e a nos alinhar com a tua verdade. Guarda nossas palavras para que sempre te honrem, mesmo nos dias mais difíceis. Conduz-nos pelo caminho da integridade e ajuda-nos a confiar em ti acima das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você curta e compartilhe. Isso ajuda as plataformas a entenderem que este conteúdo é importante e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.